Olá, nobres colegas, aqui é o professor Osmar do Seduca Journey. Estou aqui para apresentar a vocês nossa segunda aula do segundo bimestre. Então, módulo 2, capítulo 4, estrutura do átomo e tabela periódica. Porém, tabela periódica nós não estudaremos ainda nesta aula. A primeira aula nós tivemos a primeira parte da estrutura do átomo e agora nós veremos a segunda parte de estrutura do átomo. Quero lembrar que na primeira parte nós vimos as hipóteses levantadas por filósofos sobre o átomo e também vimos as teorias atômicas sobre as estruturas e modelos atômicos levantados por cientistas e as comprovações que eles conseguiram apresentar ao decorrer das suas experiências. Nessa segunda parte, iremos ver mais um pouco sobre a constituição da matéria, as hipóteses levantadas e comprovações científicas, e também iremos aprofundar nosso conhecimento sobre o átomo e sua constituição, bem como suas classificações também. Vamos para a reflexão bíblica. A reflexão de hoje fala sobre fidelidade. O tema da reflexão de hoje é uma pergunta: até onde vai nossa fidelidade para com Deus? O texto bíblico está no livro de Oséias, no capítulo 13, dos versículos 4 ao 6. E diz assim o texto bíblico: Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te reconheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção de seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se em seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Palavra-chave: fidelidade. O princípio é mordomia, aquele mesmo escolhido para trabalhar durante todo o ano. Vamos para o significado segundo o dicionário Webster. Aqui fala de fidelidade a um príncipe ou soberano, ao cônjuge. Olha a expressão: ele tinha tanta lealdade ao rei quanto ele exige. Segundo Aurélio, particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém. Lealdade, fidelidade ao Papa, fidelidade política. No texto bíblico lido anteriormente, Deus está advertindo Israel, pois no deserto, nas dificuldades, eles estavam fiéis e clamando a Deus. Já no momento de abundância, com fartura, eles esqueceram-se de Deus. Para a reflexão de hoje, eu trouxe um texto que fala sobre a história de uma relação entre uma pessoa e sua samambaia. Observe que curioso e o sentido espiritual disso tudo. Hóspedes que chegavam à minha casa se admiravam por ter uma samambaia feia em minha sala de visitas. Acostumei-me tanto à sua aparência disforme que raramente lembro de explicar. Tal planta simboliza uma amizade que se tornou frágil, e a mantenho num lugar proeminente para lembrar de orar por minha amiga, o que sempre faço quando rego a samambaia. As folhas secas mostram claramente que não molho o suficiente, o que também significa que não oro o suficiente por minha amiga. A minha samambaia está secando porque não a rego enquanto não murcha, e transfiro essa atitude para a minha vida espiritual. Que grande erro! Pois quando as bênçãos de Deus me fazem pensar que não preciso dele, necessito mais do que nunca. Quando Deus realiza, eu recebo crédito. Quando retém a sua bênção, eu percebo minha necessidade. Mas ora, o que revela esta mensagem? Ela revela que preciso orar, mesmo quando não vejo a necessidade de fazê-lo. Preciso de Deus em tempos bons, de bênção, e também em tempos de crise. Que Deus abençoe a todos. Logo de início, levantamos então esta pergunta: átomo é igual a elemento químico? Essa resposta nós teremos somente ao final de nossos estudos de hoje. Os filósofos gregos tiveram muitas teorias sobre a constituição da matéria, como Tales de Mileto acreditava que a origem das coisas estava na água, Anaxímenes no ar e Heráclito no fogo. Empédocles somou a esses três conceitos a Terra e afirmou que tudo se formava a partir de 4 elementos. Para ele, além da água, do ar e do fogo, a Terra também
fazia parte das substâncias elementares. Aristóteles compartilhou sua ideia, acrescentando naquela época que uma determinada substância teria uma certa quantidade de um desses elementos. Já o cientista Robert Boyle, ele começou a desacreditar nessa ideia dos 4 elementos. Posteriormente, Lavoisier lançou seu trabalho Tratado Elementar da Química, refutando a ideia dos 4 elementos. Ele propôs que as coisas são formadas basicamente por 33 elementos, sendo um deles o oxigênio. Lavoisier é o autor da famosa frase: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Posteriormente, Lavoisier foi considerado também o pai da química moderna. Ele diz que uma substância só pode ser considerada elementar se não se subdividir em substâncias mais simples ao ser tratada quimicamente. Moseley, a partir da descoberta do próton, verificou que os átomos e elementos químicos diferentes possuíam diferentes números de cargas positivas no núcleo. E essa carga, então, ficou conhecida como número atômico, simbolizada pela letra Z maiúscula. Tenham bastante atenção aos símbolos que vão ser apresentados a vocês a partir de agora. Então, começamos com a letra Z representando o número atômico. E número atômico também nós iremos ver que é o mesmo número de prótons. Ou seja, aquilo que Moseley ele observou presente em cada átomo é o que ele identificou como sendo o número atômico, ou seja, o número de prótons, e cada elemento possui o seu. Essas cargas positivas no núcleo do átomo é o número de próton, e o número de próton é o mesmo que número atômico. A nova determinação de elemento químico passou a considerar as cargas positivas dos elementos, ou seja, o próprio número atômico. Então, o que diferencia um elemento de outro é o número atômico representado pela letra Z. Então, concluímos que elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A diferença entre dois elementos é a quantidade de prótons no núcleo, ou seja, o próprio número atômico que o diferencia um elemento de outro. Vamos exemplificar com o hidrogênio, pois existem 3 átomos de hidrogênios diferentes na natureza. O próton, que é o hidrogênio comum e possui um próton. O deutério, que possui um próton e um nêutron. E o trítio, que possui um próton e 2 nêutrons. É muito importante observar que eles possuem o mesmo número de prótons, consequentemente, o mesmo número atômico, pois eles são átomos de mesmo elemento químico, ou seja, o hidrogênio. Quais são, então, a diferença entre eles? O número de nêutrons. O número de nêutrons para cada um deles se diferencia. O primeiro não tem nenhum, o segundo tem 1 e o terceiro tem 2. Há diferença também no número de massas, pois cada um deles possui número de nêutrons diferente, e nêutrons possuem massas. Então, há diferença também no número de massas. Sabendo que cada átomo possui carga elétrica neutra, e tendo conhecimento de que cada um desses elementos apresentados possui um próton, então nós temos que ter um elétron para cada um deles, para termos então a carga elétrica neutra. De acordo com os conceitos anteriores, nós vemos nessa figura que o hidrogênio prótion ele é de massa considerada leve, porque ele possui apenas um próton e um elétron, e o elétron praticamente não tem massa. Então, a massa única existente é do próton. O deutério é considerado pesado, pois ele possui um nêutron e um próton. Consequentemente, dobra-se a sua massa. E o trítio, muito pesado, porque possui 2 nêutrons e mais um próton. Vocês observarão que em nossa tabela periódica só haverá a representação de um elemento químico, ou seja, a tabela periódica
ela traz a representação do elemento mais abundante na natureza. Então, no caso do hidrogênio, o elemento que estará representado é o próton, ou seja, aquele que contém apenas um próton e um elétron. Não constará, então, o deutério e nem o trítio, porque eles têm raridade na natureza, ou seja, dificilmente vai ser encontrado. Pode ser encontrado, é encontrado na natureza, mas não é abundante. Veja que quase 100% do hidrogênio encontrado na natureza é o próton. 0,015% é do deutério. E uma fração muito pequena de 10 a menos 7 é de trítio. Aqui nós encontramos um conceito muito importante sobre os átomos. Aqueles que possuem a mesma quantidade de prótons, eles são chamados de isótopos. Isótopos são átomos de mesmo elemento químico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, e que possuem diferentes quantidades de nêutrons. A partir desses conceitos, encontramos então a resposta para aquela pergunta no início da nossa aula: átomo igual a elemento químico? E acabamos de ver que átomos diferentes podem ser o mesmo elemento químico. Ou seja, átomo nem sempre é o mesmo que elemento químico. Muitos elementos químicos naturais são compostos de vários isótopos, como, por exemplo, o cloro, o oxigênio, carbono, bromo e outros mais. Temos nessa tabela os isótopos do elemento carbono. E temos também os isótopos do cloro. Na coluna dos isótopos, nós temos os isótopos do carbono. Temos o carbono 12, o 13 e o 14. E isótopos do cloro, o cloro 35 e o 37. Na coluna de número de prótons é muito importante, porque é ela que informa que elemento químico eu estou tratando. Por exemplo, número 6 é o número de prótons para o carbono. Todos os isótopos do carbono possuem número de prótons 6. Não há outro elemento químico com este número, somente o carbono. Se houver um outro número, então eu estarei tratando de outro elemento químico. Observem ainda na mesma coluna que o cloro, os dois cloros, tanto o 35 como o 37, têm número de prótons 17. Na coluna do número de nêutrons, nós observaremos que tem aqui valores diferentes para cada um dos elementos representados. Para o carbono 12, nós temos número de nêutrons 6. Já para o carbono 13, o número de nêutrons é 7. E o carbono 14, o número de nêutrons 18. Observe que para o cloro, nós temos o cloro 35 com o número de nêutrons 18 e o 37 com o número de nêutrons 20. Então, enquanto varia o número de nêutrons, o número de prótons não podem variar. Quero fazer uma correção. O número de nêutrons encontrado para o carbono 14 é 8 e não 18, conforme citado. Na última coluna, nós temos a representação das ocorrências. Então, nós temos que o carbono 12 é o de maior ocorrência para os isótopos do carbono, e por isso é o carbono 12 que temos na tabela periódica. Quanto ao cloro, o que está representado na tabela periódica é o cloro 35, devido à sua maior ocorrência. Olha só, 75,8%, enquanto que o cloro 37 é 24,2%. Então, o que está na tabela periódica é o cloro 35. Concluo esta parte dizendo que para ser isótopos, eles têm que possuir o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons e ser o mesmo elemento químico. Os isótopos têm larga aplicação na medicina, na indústria e na pesquisa científica. Veja o quadro a seguir, que mostra algumas aplicações dos isótopos na medicina. O iodo 131 é usado para avaliar e identificar a glândula tireoide. O fósforo 32, o cobalto 60, o césio 137 e o gálio 67 são usados no diagnóstico para tumores malignos. O tecnécio 99 é usado para varredura no corpo todo.
Na indústria, isótopos do urânio nos reatores nucleares geram energia elétrica a partir da quebra do núcleo desses átomos. Os isótopos radioativos também podem ser usados para induzir mutação genética em plantas, isso com a finalidade de obter espécies mais resistentes. Na arqueologia, os isótopos também tiveram um papel muito importante, de grande destaque. Através do isótopo do carbono 14, eles utilizavam então para fazer a datação que determina a constituição de sequência de eventos pré-históricos e históricos, e determinar também a idade de fósseis e restos arqueológicos. É possível que você tenha observado nos exemplos anteriores que foram apresentados números ao lado do elemento, como por exemplo carbono 14, iodo 131, cloro 35 e outros mais. Esses números correspondem à soma entre o número de prótons e o número de nêutrons para cada um dos átomos. Essa quantidade é conhecida como número de massa e ela é representada pela letra A, ou seja, é uma representação muito importante também. O número de massa de um átomo corresponde à soma entre o número atômico e o número de nêutrons. De acordo com a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a IUPAC, ao representar um átomo qualquer de um elemento químico, deve ser indicado junto ao seu símbolo o número atômico e o número de massa também. Sendo assim, nós temos a letra X representando um elemento químico qualquer. À sua esquerda, acima, a letra A maiúscula, que representa o número de massa, e a letra Z abaixo representa o número atômico. Essas representações podem ser encontradas em tabela periódica de acordo com o autor. Nessa outra representação, nós temos a letra Z abaixo e a letra A está acima, só que dessa vez à direita. Vamos ver um exemplo para o oxigênio 16. Esse número 16 quer dizer o número de massa, ou seja, a soma entre o número de prótons e o número de nêutrons. A letra A representa número de massa e a letra Z, número de prótons. Temos o número de massa representado pela letra A, que é igual a 16, e temos também o número atômico, que é o mesmo que número de prótons, representado pela letra Z, igual a 8. Com base nas informações que temos até o momento, nós conseguimos descobrir qual o número de nêutron para este elemento. É só efetuar o seguinte cálculo. Aplica-se o seguinte conceito. Número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Após efetuar o cálculo da equação, obtém-se que o número de nêutrons é igual a 8. Existem elementos diferentes, portanto, com números atômicos diferentes, que possuem o mesmo número de massa. Esses são denominados isóbaros. Já é um outro conceito. Então, isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, que possuem o mesmo número de massa. Se compararmos o átomo de cálcio, que possui 20 nêutrons, com o átomo de potássio, que possui 21 nêutrons, veremos que eles possuem o mesmo número de massa. Lembre-se que o número de massa corresponde ao número atômico mais o número de nêutrons. Já fizemos um cálculo anteriormente utilizando esta mesma fórmula, porém, naquela fórmula nós usamos um valor somente invertido, mas dando o mesmo resultado, ou seja, era número de massa igual ao número de nêutrons mais número atômico. Observem que esses dois elementos são caracterizados como isóbaros pelos seus números de massa serem iguais. Então, o que representa isso é a última coluna. A última coluna está dizendo que o número de massa é 40 para o cálcio e 40 para o potássio. Para qualquer efeito de cálculo, é só isolarmos uma incógnita e substituir os valores encontrados na fórmula para calcularmos. Efetua-se o cálculo e encontra-se os valores. Existem também elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Esses elementos são denominados isótonos. Então, isótonos são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Nessa tabela, nós temos dois elementos químicos representados, o berílio com o número atômico 4
e o boro com número atômico 5. Observe que o número atômico deles são diferentes, que evidencia que são elementos químicos diferentes. Porém, o número de nêutrons são semelhantes, 6 para o berílio e 6 para o boro. E é isso que os caracteriza como sendo isótonos. É importante ressaltar que, assim como os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, com propriedades físicas e químicas diferentes, assim também são os isótonos. Também têm propriedades físicas e químicas diferentes. No exemplo dado na tabela, nós vemos que o berílio e o boro são elementos diferentes, com características diferentes também. Massa atômica. Na tabela periódica, as massas apresentadas são quase todas números decimais. Veja o exemplo. Devido ao tamanho superreduzido dos átomos, o grama e suas subdivisões não são unidades adequadas para medir a massa dessa entidade. Como explicar esse fato, então? Por exemplo, gramas, miligramas, microgramas são muito grandes para medir a massa do átomo. Por essa razão, utiliza-se então um outro átomo como referência, da seguinte forma. Estabeleceu-se que a unidade de massa atômica seria feita com base na comparação com a massa do carbono 12. Para este momento, basta saber que os comparativos são realizados então em relação ao carbono 12, para determinar a massa de outros elementos. Observaremos agora como que se efetua o cálculo para encontrar a massa atômica encontrada na tabela periódica, que na verdade é a média ponderada dos elementos encontrados na natureza. Observe o exemplo do cloro. Encontramos na tabela periódica a massa atômica para o cloro, 35,5. Muito bem, de onde que saiu esse resultado? Observe o cloro 37. O índice encontrado dele na natureza é de 24,2%. Agora observe o cloro 35. A quantidade encontrada na natureza é bem maior do que o cloro 37, ou seja, o cloro 35 tem 75,8% na natureza. A partir dessas observações, nós substituiremos na fórmula, ou seja, o cloro 35 multiplicamos por 75,8. O cloro 37 nós multiplicamos por 24,2. Divide-se por 100 e encontra-se o seguinte valor, 35,48. Por que encontramos aqui 35,5 e não 35,48 conforme calculado? Essa diferença é devido ao arredondamento que são realizados. Esses arredondamentos ocorrem para facilitar no momento de efetuar cálculos. Devo informar que algumas tabelas periódicas trazem números centesimais, o que aproxima mais da realidade do valor. Só para resumir, o número de massa atômica de um átomo é a soma da quantidade de prótons e nêutrons que esse átomo possui. Massa atômica de um elemento químico é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos deste elemento, conforme calculado anteriormente. Em alguns exemplos anteriores, você pôde observar que haviam representações por símbolo. Nestes símbolos, a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda, caso haja, ela deve ser minúscula. Quando dois elementos iguais ou diferentes combinam-se, formam substâncias. Substâncias simples e substâncias compostas. Este mais um tema bastante importante do nosso conteúdo. Observe na primeira coluna o sódio e observe também na segunda coluna o cromo. Ambos têm duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Agora observe o carbono na primeira coluna e na segunda coluna observe o nitrogênio. Ambos possuem como representação apenas uma letra. Nesse caso, ela deve ser maiúscula. É possível que você já tenha ouvido falar sobre a fórmula da água, H2O. Pois é, isso significa que a água é uma molécula formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Veja a seguir outras fórmulas também de outras substâncias químicas.
Temos então na primeira coluna a fórmula do gás oxigênio, do gás carbônico, do ácido sulfúrico e do gás nitrogênio. Na segunda coluna nós temos a amônia, o ozônio, a glicose e o metanol. Essas representações indicam então as combinações dos elementos químicos e são denominadas de fórmulas. Veja que existem substâncias que possuem apenas um tipo de elemento na fórmula. Essas são chamadas de substâncias simples. As substâncias que possuem dois ou mais tipos de elementos na fórmula são chamadas de substâncias compostas. Observe que para as substâncias simples existe apenas um tipo de elemento representado na fórmula. E para substâncias compostas, são dois ou mais tipos de elemento para cada fórmula. Íons. A proposta de Thomson diz que uma espécie eletricamente neutra é uma espécie que possui igual quantidade de carga positiva e negativa. Porém, para os íons, vamos ver que há uma certa diferença. Acontece que um átomo pode se tornar eletricamente carregado ou positiva ou negativamente. Para isso, ele pode simplesmente perder ou ganhar uma carga negativa. Quando um átomo neutro perde um ou mais elétrons, ele fica com mais carga positiva que negativa, ou seja, carregado positivamente, passando a ser então um íon positivo chamado de cátion. Na representação abaixo, nós conseguimos observar que um átomo neutro perde um elétron, fica carregado positivamente e, consequentemente, ele passa a ser um íon positivo, denominado de cátion. Observe com atenção esta tabela. Olha só a segunda coluna, onde nós temos o alumínio no estado neutro. Neutro porque ele possui 13 prótons, cargas positivas, e 13 elétrons, cargas negativas. E sua fórmula não apresenta carga positiva ou negativa. Observe o alumínio na terceira coluna. Ele está com 13 prótons, mas agora ele está apenas com 10 elétrons. Isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então ele ficou carregado positivamente com 3 elétrons a menos. Para representar esse excesso de carga positiva, usamos o sinal positivo sobrescrito ao elemento. A razão disso é que o elétron possui carga negativa. Quando ele perde 3 elétrons, ele fica carregado positivamente. E a fórmula representa ele com as 3 cargas positivas. Por outro lado, se um átomo neutro ganha um ou mais elétrons, ele fica com mais carga negativa que positiva, ou seja, carregado negativamente, passando a ser, então, um íon negativo chamado de ânion. Observe agora a figura onde nós temos um átomo neutro ganhando elétrons, ficando carregado negativamente, passando a ser um íon negativo, e com isso ele é denominado de ânion. Nessa tabela, nós temos a representação do oxigênio, e na segunda coluna nós observamos que ele possui 8 prótons e 8 elétrons, consequentemente, um átomo neutro. E na terceira coluna nós encontramos o oxigênio com 8 prótons e 10 elétrons. Isso representa que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons que têm cargas negativas, ele ficou carregado negativamente. Então, vamos ver como que ele fica representado. Para representar esse excesso de carga negativa, usamos o sinal negativo sobrescrito ao elemento. E a representação é o O2-. Espécie isoeletrônicas. Para entender o que são espécies isoeletrônicas, vamos estabelecer algumas comparações entre átomos neutros de magnésio e o de sódio. O magnésio possui 12 prótons e 12 elétrons. Porém, se perder elétrons, ele adquire carga positiva e se torna um cátion, representado pelo magnésio Mg+2. Quanto ao átomo de sódio, ele possui 11 prótons e 11 elétrons, e se ele perder um elétron, ele também adquire uma carga positiva e se torna um cátion,
representado então pelo Na+1. Se compararmos os números de elétrons dos íons Mg+2 e Na+1, vamos perceber que ambos possuem 10 elétrons. Dizemos então que esses dois íons são isoeletrônicos. Espécie isoeletrônica são espécies que possuem o mesmo número de elétrons. As espécies isoeletrônicas, elas podem ser íon com íon ou íon com átomo também. Veja os exemplos das espécies abaixo. Na segunda linha dessa tabela, nós encontramos o elemento neônio e o íon O-2, ambos com 10 elétrons. Na terceira linha, nós encontramos o íon negativo S-2 e o íon positivo Ca+2, ambos com 20 elétrons. Na terceira linha, contendo 36 elétrons, o Br-1 na forma de íon e o elemento Cr. E na última linha, contendo 10 elétrons, o alumínio, representado por íon Al+3 e o íon Mg+2.